Tristão e Isolda. Capítulo 3. A conquista da Bela dos cabelos de ouro. Havia na corte do rei Marcos 4 barões, os mais desleais dos homens, que odiavam Tristão com ódio mortal, não só pela sua coragem, mas também pelo terno amor que o rei lhe dedicava. E eu sei os seus nomes, para vos dizer: André, Ganelon, Gondoin e Denoalen. Ora, o duque André era, como Tristão, sobrinho do rei Marcos. Adivinhando que o rei determinara envelhecer sem filhos para deixar a sua terra a Tristão, ficaram roídos pela inveja e, com mentiras, animaram os homens ricos da Cornualha contra Tristão. Quantas maravilhas na vida dele, diziam os traidores. Mas sois homens de bom senso, senhores, e sem dúvida a razão achareis. Que ele tenha vencido o Morholt, eis belo prodígio. Mas por que sortilégio, quase morto, pôde sozinho navegar sobre o mar? Qual de nós, senhores, levaria a bom porto uma nave sem remos e sem velas? Só feiticeiros o podem fazer. Depois, em que torrão encantado ele pôde achar remédio para suas feridas? De certo é mago. Sim, era a fada sua barca e também sua espada. Sem dúvida, sua harpa é encantada e derrama todos os dias veneno no coração do rei Marcos. Ele conseguiu domar esse coração por força e encanto da feitiçaria. Ele será rei, senhores, e vós tereis o vosso poder de um feiticeiro. Assim, os maus barões persuadiram quase todos os outros, pois muitos homens ignoram que o poder dos magos também é o do coração, se tem força de amor e de ousadia. Por isso os barões aconselharam ao rei Marcos que procurasse mulher, uma princesa que lhe desse herdeiros. Se recusasse o conselho, retirar-se-iam a seus castelos e dali o iriam guerrear. Resistia o rei, jurando no seu coração que enquanto vivesse o seu querido sobrinho, nenhuma princesa lhe daria sucessor. Mas, por seu lado, Tristão, que não suportava a suspeita de que amasse o tio por ambição, ameaçou-o que se rendesse à vontade de seus barões. Senão, abandonaria a corte e iria servir ao rei da Gavóia. O rei Marcos deu, então, um prazo a seus barões. Dali a 40 dias, decidiria.
No dia marcado, sozinho em sua câmara, esperava a vinda deles e refletia. Onde acharia uma princesa tão longínqua e inacessível que eu pudesse fingir, mas somente fingir, querê-la por mulher? Neste instante, pela janela que se abria ao mar, duas andorinhas que construíam o ninho perto dali entraram, disputando entre si e depois, assustadas, saíram. Porém, do bico delas caíra longo fio de cabelo de mulher, mais fino que o fio da seda, mais louro que um raio de sol. Marcos, tomando-o nas mãos, fez entrar os barões e Tristão na sua câmara e disse: para deixar-vos felizes, senhores, desposarei uma mulher, se quiserdes buscar a de minha escolha. Por certo que o queremos, bom senhor. Qual escolhestes? Escolhi a dona deste cabelo de ouro. Ficais sabendo que outra não quero. De onde, bom senhor, vos chegou este cabelo de ouro? Quem o trouxe? De que terra? Quem mo deu, senhores, foi a bela dos cabelos de ouro. Duas andorinhas o trouxeram. Só elas sabem de onde. Compreenderam os barões que haviam sido ridicularizados e enganados e olharam Tristão com rancor, suspeitando que fosse dele o conselho astucioso. Mas Tristão, havendo examinado o cabelo de ouro, lembrou-se de Isolda, a loura, sorriu e disse: fizeste mal, rei Marcos. Não vedes que as suspeitas destes senhores me infamam? Foi em vão que engendrastes essa astúcia. Irei buscar a bela dos cabelos de ouro. Sabei que a conquista será perigosa. Será mais difícil voltar da terra dela do que foi difícil voltar da ilha em que matei o Morholt. Mas, de novo, bom tio, quero por vós dispor do meu corpo e da minha vida em uma rara aventura. Para que saibam vossos barões o amor leal com que vos amo, empenho minha palavra neste juramento. Ou morrerei nesta missão, ou a este castelo hei de trazer a rainha dos cabelos de ouro. Equipou uma bela nau, guarneceu de trigo, vinho, mel e todas as boas provisões. Nela fez embarcar Governal e 100 jovens cavaleiros de alta linhagem, escolhidos dentre os mais corajosos, e os disfarçou com saios de burel e grosseiras capas de camelão, de modo que parecessem ser mercadores. Contudo, no convés da nave,
escondiam seus ricos trajes de tecido de ouro, de sendal e de escarlate, como convém aos mensageiros de rei tão poderoso. Quando a nau se pôs ao mar, o piloto perguntou: "Bom, senhor, para onde vamos navegar?" "Rumai para a Irlanda, direto ao porto de Wiseford." O timoneiro tremeu. Tristão não sabia que desde a morte de Morholt, o rei da Irlanda perseguia as naus da Cornualha. Os marinheiros que saíam em terra eram enforcados. O timoneiro, todavia, obedeceu e partiu rumo à terra perigosa. Primeiro, soube Tristão persuadir a gente de Wiseford que seus companheiros eram mercadores da Inglaterra, vindos em paz para comerciar. Mas como esses mercadores de insólitos costumes passavam o dia nos nobres jogos de tavolado, no xadrez, parecendo manejar melhor os dados do que medir o trigo, Tristão receou ser descoberto e não sabia como ousar a sua aventura. Certa manhã, antes que rompesse o dia, ouviu voz tão tremenda que se diria ser grito do demônio. Jamais ouvira um animal uivar de tão maneira, tão horrenda e espantosa. Chamou por uma mulher que passava pelo porto. "Dizei-me, boa senhora, de onde vem este grito?" "Por certo, senhor, que o direi. Vem de um animal feroz, o mais terrível que existe no mundo. Cada manhã ele desce de sua caverna e se detém às portas da cidade. Ninguém entra nem sai antes que se dê uma donzela ao dragão. Assim que a tem nas suas garras, devora em menos tempo do que preciso para recitar um Padre Nosso." "Senhora," replicou Tristão, "não zombeis de mim. Antes, dize-me se será possível a homem nascido de mulher matá-lo em batalha." "Ao certo, bom e nobre senhor, não sei. Só o que sei é que 20 experimentados cavaleiros já tentaram a aventura, pois o rei da Irlanda mandou proclamar que daria sua filha, Isolda Loura, a quem matasse o monstro. Mas a fera destruiu todos." Tristão deixou a mulher e entrou na sua nave. Armou-se secretamente. Teria sido espantoso ver sair de uma nau mercante tão belo cavalo e cavaleiro. Mas o porto estava deserto, pois apenas raiava o dia. Ninguém viu o bravo cavalgar até a porta que a mulher lhe havia indicado. Súbito, no caminho, surgiram 5 homens esporeando os cavalos, fugindo para a cidade. Quando passavam, Tristão agarrou um deles pelos seus cabelos ruivos trançados com tanta força que o derrubou do cavalo e continuou segurando-o. "Deus vos salve, bom senhor", disse-lhe Tristão. "Por que estrada vem o dragão?"
E quando o fugitivo a mostrou, Tristão o deixou partir. O monstro aproximava-se. Tinha cabeça de víbora, olhos vermelhos como carvões acesos, 2 chifres na testa, longas orelhas peludas, garras de leão, cauda de serpente, corpo escamoso de grifo. Contra ele arremeteu Tristão o seu cavalo com tal força que, mesmo arrepiado de terror, ainda assim assaltou o monstro. A lança de Tristão tocou-lhe as escamas do corpo, mas voou em pedaços. Logo, o bravo arrancou a espada, levantou-a sobre a cabeça da fera e, com todo esforço, a derrubou sobre ela. Nem lhe arranhou o couro. Contudo, o dragão sentiu-se atingido e lançou as garras contra o escudo, fazendo voar as braçadeiras. Com o peito descoberto, Tristão ainda pegou a espada e a lançou no flanco da fera com tão violento golpe que o ar tremeu. Mas em vão, não a pôde ferir. O monstro lançou pelas ventas um duplo jato de chamas venenosas. O elmo de Tristão escureceu como carvão apagado. Seu cavalo caiu e morreu. Mas, levantando-se da queda, Tristão arremeteu contra as fauces da fera e mete-lhe a espada inteira pela goela dentro. Ali, a espada penetrou e fendeu em 2 partes o coração. Pela última vez, o dragão deu o seu horrendo grito e morreu. Tristão cortou-lhe a língua e a pôs nas suas perneiras. Depois, tonto pela fumaça acre, foi até uma água estagnada que viu brilhar a alguns passos. Mas o veneno destilado pela língua do monstro aqueceu-se tanto contra o seu corpo que nas altas ervas que orlavam o pântano caiu, desacordado, o herói. Ora, o fugitivo de cabelos ruivos trançados era Agaigeran, o ruivo, senescal do rei da Irlanda, o qual também desejava Isolda, a loura. Era covarde, mas tal é o poder do amor, de tudo ousar, que todas as manhãs se emboscava armado para assaltar o dragão. Entretanto, de mais longe que ouvisse o rugido da fera, dali mesmo o cavaleiro voltava fugindo. Nesse dia, porém, seguido de seus 4 companheiros, ousou tornar atrás. Achou morto o dragão e mais um cavalo, um escudo quebrado, e pensou que o vencedor acabara por morrer em alguma parte. Cortou então a cabeça da fera, levou-a ao rei, reclamando o prometido pagamento. O rei não conseguia acreditar nessa façanha, mas tampouco quis negar-lhe o direito. Convidou seus vassalos para virem à corte dali a
3 dias, quando o senescal Agagaran traria as provas de sua façanha. Quando Isolda, a loura, soube que seria entregue a esse covarde, deu, a princípio, uma grande risada, mas depois começou a lamentar-se. No dia seguinte, porém, suspeitando da impostura, levou consigo um pajem, o louro Perinis, e Brandiene, sua companheira, e todos os 3, secretamente, cavalgaram para o lugar onde ficava o monstro. Cavalgaram até que Isolda reparou, na estrada, um rastro desusado. Sem dúvida, o cavalo que por ali passara não fora ferrado na Irlanda. Depois adiante, encontrou o dragão degolado e o cavalo morto. Este não era ajaezado à moda da terra. Certamente a fera fora morta por algum forasteiro. Onde estaria, porém, o matador? Isolda, com Perinis e Brandiene, procuraram-no por ali. Por fim, entre as ervas do pântano, viu Brandiene reluzir o elmo do herói, o qual ainda respirava. Perinis tomou-o no seu corcel e, em segredo, levou-o até a Câmara das Damas, no Palácio Real. Ali, Isolda contou a aventura à sua mãe e rainha e lhe confiou o desconhecido. Como lhe despissem a armadura, das perneiras caiu a língua peçonhenta do monstro. Por virtude de uma erva mágica, a rainha da Irlanda conseguiu despertar o ferido e assim lhe foi dizendo: estrangeiro, bem sei que és, na verdade, o matador do dragão. Mas o nosso senescal, um traidor e covarde, cortou-lhe a cabeça e reclama minha filha, Isolda, a loura, por pagamento. Poderás, daqui a 2 dias, demonstrar-lhe o erro em duelo? Senhora, disse Tristão, o prazo é curto, mas, sem dúvida, vós me podeis em 2 dias curar. Eu conquistei Isolda ao dragão. Talvez a reconquiste sobre o senescal. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!